Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre o Gustavo Nunes, né? Porque ontem, na entrevista coletiva pós-jogo, quando o Grêmio perdeu por 2-0 pro Bahia, o Renato foi perguntado sobre o Gustavo Nunes e o Renato, sem ser muito apertado, ele fez questão de, entre aspas, lavar a roupa suja publicamente. O Renato entregou a negociação, deu a negociação como certa do Gustavo Nunes saindo do Grêmio e que nos próximos dias aí deve se bater o martelo, que é uma proposta muito boa pro jogador, para o Grêmio. E aí o Renato foi perguntado também sobre a questão por que não o Gustavinho começar jogando, já que o Gustavinho foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira Sub-20, e aí o Gustavo disse que o Renato disse que o Gustavo pediu para não começar o jogo. Mas tem alguns desdobramentos depois disso. Vamos falar sobre tudo isso? Te inscreve no canal, dá aquele like. Muito obrigado pelos números incríveis que vocês nos deram em mais uma jornada na tarde, noite passada, no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, e agora é tudo Libertadores na terça-feira, o jogo contra o Fluminense. Já te inscreve no canal, dá aquele like, porque depois da vinheta eu chego pra gente falar dessa situação do Gustavo Nunes que tá deixando. Nesse vídeo eu quero falar contigo da Zapay, ó. Não perde tempo, ó. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, tu vai conseguir regularizar a situação de pendências com o teu veículo, seja carro, moto, caminhão, ônibus e mais. Tu pode e deve usar o cupom BAGÉ20, usando o cupom BAGÉ20 tu tem 20% de desconto, abatimento nas taxas do teu cartão de crédito, porque tu vai poder parcelar qualquer pendência do teu veículo em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Usa o cupom BAGÉ20, mas antes vai aqui, ó, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Bom, vamos lá pro Renato. Primeiro, tá? O Renato na entrevista coletiva, o Renato, na minha interpretação, ele levou todo o Renato faz o media training, que tanto falava o Vanderlei Luxemburgo. Ele leva a entrevista para o lado que ele bem entende. O Renato não explicou nada do jogo, fugiu de algumas questões, reclamou de, segundo ele, tem jornalista que faz 1 ano de faculdade e já quer discutir futebol com quem tem mais de 30 anos no futebol. Enfim, o Renato deu aquela enrolada, o somebody love de sempre. Só que o Renato, ele é muito inteligente e ele sempre leva a entrevista coletiva para o lado que ele quer. O Renato fez de propósito vazar, confirmar a negociação do Gustavinho, quando ninguém perguntou sobre negociação. O que foi perguntado sobre o Gustavo Nunes era por que o Gustavo Nunes não tinha recebido a oportunidade de começar o jogo e entrou só no segundo tempo. Bom, a partir daí, o Renato disse, né, isso é uma notícia da boca do Renato, que o negócio está muito bem encaminhado, que é um bom negócio para o clube e para o jogador. Aí o Renato disse que não colocou ele desde o começo, o Gustavo Nunes, porque o próprio jogador teria ido até o Renato, conversado com o Renato e pedido para não começar o jogo contra o Bahia. Ponto do Renato. Aí termina a entrevista coletiva e o repórter Eduardo Picão, meu repórter da Jornada Esportiva, o Picão no off vai ali e diz assim: ô Renato, tá, mas e como é que fica agora? Tu conta com o Gustavo para terça-feira na Libertadores? Resposta do Renato: pergunta para o empresário dele, que deve estar sabendo se ele vai jogar de novo ou não pelo Grêmio. Ou melhor, pergunta diretamente para ele. É claro que os jogadores passaram direto para o ônibus enquanto o Renato dava a entrevista coletiva, então não foi possível sequer entrevistar o Gustavo. O Gustavo já tinha deixado claro outro dia que ele não queria ir para a Arábia Saudita, ele preferia a Europa. A gente manteve alguns contatos, o clube todo mundo já sabe, é o Brentford da Inglaterra, até porque tinham surgido sondagens / propostas do clube da Arábia Saudita, que ele negou, ele não quis ir, que eram 16 milhões de euros fixos. Depois surgiu uma oferta do Girona, do Grupo City, mas o Girona da Espanha, e ali era um valor menor, e para o Grêmio era uma complicação também fazer esse negócio, porque ainda tem aquela celeuma que o Grêmio discute judicialmente do fisco espanhol, que o Grêmio poderia ter valor dessa venda retida, e chegou a proposta do Brentford, da Inglaterra. E essa proposta, claro que ela iluminou os olhos do Gustavo Nunes, porque a gente sabe, esse negócio, ele tem o empresário do Gustavinho, eu não lembro sobre o nome do empresário, mas é o João, o primeiro nome é João, que é o empresário do Gustavo, mas ele tem um investidor / empresário / intermediário que está acima do João, que é o Pitombeira, que é um empresário de muitos jogadores conhecidos e um cara de nome conhecido no mercado do futebol, inclusive europeu, e esta
confirmação de negócio também partiu de pessoas próximas dos dois empresários, de que a escolha é a Premier League e é o Brentford. O que a gente apurou das últimas horas é de que seria uma proposta na casa dos 14 milhões de euros. Eu não consegui apurar se tem mais algum gatilho em cima disso, não consegui apurar se esses 14 milhões eles são o total do negócio ou só os 80% do Grêmio, mas pelo que me falaram sem confirmar, mas em tom de olha, eu acho que é isso, que seria pelo valor total da negociação. Um negócio na casa, portanto, de 14 milhões de euros. E o Gustavinho, a gente não sabe se ele vai jogar na terça-feira, porque para mim foi sintomática essa pergunta do repórter Eduardo Picão para o Renato, quando o Renato já estava saindo da entrevista coletiva. Renato, tu conta com ele para terça-feira? Perguntem para o empresário dele. Ou melhor, perguntem para o próprio jogador. Ou seja, o Renato não sabe se pode contar com ele na terça ou não. Então pode, inclusive, esse jogo contra o Bahia ter sido daqui a pouco a última partida do Gustavo com a camisa do Grêmio. É certo que ele vai jogar na Inglaterra, ele vai jogar no Brentford e a negociação deve ser fechada nas próximas horas com um valor nos cofres do Grêmio de pelo menos 14 milhões de euros. Este, pelo que me passaram, um valor total. Destes 14 milhões de euros, o Grêmio tem pelo menos 80% do negócio. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque hoje, ali depois das 4h30 da tarde, a gente está fazendo uma live de pré-jogo direto do Hotel do Grêmio, já no Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer a chegada do Grêmio no pré-jogo, já começando a nossa imersão pelo Rio de Janeiro, acompanhando o Grêmio na Libertadores da América. Até daqui a pouco.